Olá, nós estamos aqui na reta final de Pentateuco. Já vimos Gênesis, Êxodo, a última aula que a gente teve foi de Levítico, o livro de Levítico, e agora nós vamos entrar no livro de Números. E o livro de Números, como nós aprendemos todos os livros do Pentateuco, o nome em hebraico, a gente não pode deixar Números de fora, e o nome do livro de Números é Bamidbar. Bamidbar é no deserto. Porque esse é um livro, se você acompanhar, você acompanhando o Pentateuco como um todo, Gênesis, a criação, a formação, o chamado de Abraão, a formação da nação, acabando com José, já ali com as tribos, uma formação da nação, Êxodo, a nação escravizada, saindo do Egito, o tabernáculo sendo levantado e o povo começando a se organizar para andar no deserto. Agora o livro de Números vai falar sobre essa caminhada no deserto, já com uma realidade que é o tabernáculo, e que agora você já entende cada uma das suas peças, o que elas significam, e a nuvem de glória sendo uma realidade, acompanhando o povo nessa caminhada. Mas antes da gente começar o livro de Números, a gente precisa falar um pouquinho do deserto, entender um pouco mais dessa realidade. O que era caminhar no deserto? O deserto, como nós vimos, do Egito até o Monte Sinai, eles demoraram 3 meses para chegar. Do Monte Sinai até Cades Barneia, foi um outro tanto a trajetória. De Cades Barneia até a Terra Prometida, seriam só 11 dias de caminhada. Ou seja, a caminhada como um todo, ela não levaria 1 ano para eles chegarem na Terra Prometida. Mas essa caminhada pelo deserto, como eu disse, a primeira etapa é um deserto arenoso. Aquela realidade que quando a gente pensa em deserto, a gente sempre pensa em areia quente, tempestades de areia e etc. Mas quando eles vão se aproximando de Cades Barneia, já é outra realidade. E quanto mais perto da Terra Prometida, essa realidade é aquilo que nós conversamos anteriormente, um deserto rochoso. E durante 40 anos, eles andaram pelo deserto de Zin. O deserto de Zin, hoje quando você vai para Israel, você chega até o Negueb e você entra logo em contato com esse deserto de Zin. E o deserto de Zin é um deserto, além de rochoso, montanhoso. E essas montanhas traz um novo entendimento para você em relação, sempre que alguém tinha que fugir de alguém, ia para o deserto, não é? Então, Davi, ele fugindo de Saul, ele foi para o deserto. Elias, fugindo do medo que ele tinha de Jezabel, ele foi para o deserto. E sempre nós encontramos uma figura quando essas pessoas fogem para o deserto. Tanto o deserto da Judeia, que é dentro de Israel, ou como o deserto para onde foi Elias, que já seria além da fronteira, você sempre encontra a palavra cavernas. Até mesmo quando o exército de Saul, quando eles estavam com medo, fugindo dos filisteus, está escrito que eles se colocaram em cavernas. As cavernas são uma realidade do deserto rochoso, porque devido à ação do vento nessas rochas, que são rochas, digamos, suaves, essas rochas, com a ação do vento e com a ação da água, que nós já vamos falar, mas peraí, água no deserto, nós já vamos falar sobre essa água, formam a ação da água violenta e a ação do vento, formam essas rochas, essas cavernas naturais. Então, quando você vai para o deserto da Judeia, ou você vê, principalmente quando você vai ali para a região de Qumran, de Engedi, você vê muitas dessas cavernas que serviram de esconderijo e vão servir de esconderijo, como quando Jesus fala que durante a tribulação, quem estiver em Jerusalém, que fuja para o deserto da Judeia e que se esconda do anticristo, porque o deserto é um lugar de refúgio, um lugar onde tem essas cavernas naturais. Mas eu estava falando sobre a ação da água. A ação da água nesses desertos, se você digitar no Google e você escrever torrentes do Negueb, você vai ver que isso é uma realidade. Você lembra quando Davi, ele falava que os seus pés estavam no lamaçal, que o Senhor tirou os seus pés do lamaçal e o colocou em lugar seguro? Ele estava falando sobre a ação dessas águas no deserto. Ele que pastoreava no deserto, conhecia essa ação das águas. Jerusalém fica no alto de Israel, e quando chove em Jerusalém, as águas que descem de Jerusalém, elas chegam até o sul de Israel, elas vão descendo pelas montanhas e elas formam as torrentes fortes e que elas se transformam quando chegam nessa parte montanhosa do sul de Israel, formando cânions. A violência da água é tanta, a velocidade e a intensidade que elas descem de Israel, ela é tão forte, de Jerusalém, ela é tão forte que elas chegam como torrente lá no Negueb, e principalmente no inverno, aquele, por exemplo, que estiver pastoreando no deserto e ele for desavisado, porque essas torrentes são repentinas. Ninguém sabe a hora que ela vem, porque choveu em Jerusalém, você não tinha como saber ali no sul de Israel. E muitos pastores eram tomados de surpresa, e quando chegavam essas torrentes, eles e os seus rebanhos eram arrastados por essas águas. Até hoje, em Israel, em época, só que agora, com todo um sistema moderno, dá para prever. Então, quando chove, muita força, muita intensidade, em Jerusalém, já se fecha parques como o Engedi, que fica mais para o deserto da Judeia. Então, já são fechados para que os turistas que estiverem lá dentro não sejam tomados por essas torrentes. Tudo isso para te falar que 40 anos no deserto, eles não tinham só o perigo dos animais peçonhosos, serpentes, escorpiões, outros tipos de animais que tinha no deserto. Não eram só esses perigos, não era só o problema de escassez de água, não era só o problema da alimentação e nem da insolação. Eram riscos imagina uma nação com aquele número de pessoas despencarem dessas altas montanhas. Era o risco dessas torrentes arrastar. Então eles dependiam, é uma caminhada que dependia do cuidado de Deus a cada segundo. Por isso, para a gente entender melhor o livro de Números e essa caminhada, é interessante você abrir em Jeremias capítulo 2, porque o profeta fala sobre esse deserto. Em Jeremias capítulo 2, no versículo 6.
Então nós vamos ler o profeta Jeremias falando desse deserto. Olha as palavras que o profeta Jeremias usa para descrever esse deserto, que nós vamos ler agora no livro de Números. Está escrito em Jeremias 2, versículo 6. Onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos, uma terra de covas, está vendo a presença das covas? Por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Você vê que o profeta, ele descreve uma terra de ermos, uma terra de cavernas, uma terra de sombra de morte, quando fala de sombra de morte, lembra Davi falando, quando eu passo pelo vale da sombra da morte? São esses abismos, esses canyons que tem no deserto, que ali no deserto de Zin, onde eles ficaram andando por 40 anos, depois de terem parado em Cades Barneia, essa é a realidade da caminhada do livro de Números. Eles vão sair do pé do Monte Sinai e vão se aproximar de Cades Barneia, onde vão ficar por aquela região do deserto de Zin por 40 anos. Você ainda pode fazer essa aventura quando você for para Israel. Vai para o sul de Israel e você pode caminhar pelo deserto de Zin e você ter uma sensação do que é caminhar. Quando eu fiz isso com um grupo, era a primeira vez que eu tinha feito, depois eu fiz com outros grupos, mas com o primeiro grupo que nós fizemos isso, eu senti mais na pele, porque eu não estava tão preparada, a despeito do guia ter dito. Eu achei que uma garrafa, 2 garrafas de água era suficiente. E aí quando nós acabamos a caminhada, e foi no alto verão, subindo por aquelas rochas para sair do deserto, nós tivemos que subir uma subida íngreme que dá para você sentir o que Jonatas sentiu, que quando ele teve que subir, ele subiu de gatinho. Realmente você não tem como subir de uma forma normal, você tem que subir realmente como Jonatas, né? Ali eu valorizei realmente a água, porque eu até brinquei dizendo assim, quanto você pagaria agora por uma garrafa de água, né? Realmente pensar que aquele povo, foi uma caminhada de algumas horas no meio do deserto, para você pensar naquele povo 40 anos ali, mesmo com todo o nível de proteção e provisão de Deus, eles não tinham o deserto, é uma situação de ter o suficiente, não ter sobrando, é a subsistência diária. E foi assim que eles viveram durante esses 40 anos. Então, indo para o livro de Números, o livro de Números, ele começa a caminhada pelo deserto, como nós falamos, vamos recordar mais uma vez o nome do livro de Números, que é Bamidbar, e que é no deserto. O capítulo 1 fala do censo, aí por que Deus manda fazer uma contagem de homens de guerra, porque agora eles iriam começar, nessa caminhada, eles enfrentariam alguns inimigos. Então, não é que Deus precisava contá-los, Deus sabia quantos homens tinham, Deus trazia uma consciência de guerra agora. Eles iam enfrentar inimigos, agora eles já estavam mais preparados para a guerra, já tinham enfrentado Amaleque, como nós deixamos lá atrás, em Êxodo capítulo 17, mas eles enfrentariam agora mais inimigos, e por isso eles tinham que ter mais uma consciência de guerra. Lembra que nós falamos no livro de Êxodo, Deus começou a colocar o povo em ordem. Então nós vemos que no livro de Êxodo, Deus começa a colocar o povo, agora não mais como refugiados, como aqueles que saíram, um povo, uma nação que deixou de ser escravo para ser simplesmente livre. Deus começou a mostrar que eles teriam ordem, eles eram um exército, e por isso essa sua imagem aqui, que nós já usamos no livro de Êxodo, só para você recordar, agora este é o momento. O tabernáculo está levantado, esse é o livro de Números. O tabernáculo, como você vê, já está levantado. Você vai ver nos primeiros capítulos de Números, Deus falando, dando uma ordem sobre essa formação que nós estamos vendo aqui no livro de Êxodo. Vou mostrar para vocês aqui. Então, a coluna de nuvem, que é a realidade, a presença de Deus caminhando com eles. O tabernáculo levantado com todas as suas peças nos locais. Aqui ao redor, Deus dá uma ordem no livro de Números, que ele dá essa ordem, que os levitas estivessem acampados ao redor, mais próximos da glória de Deus, e as tribos estariam nessa formação. Aqui a gente vê 3 tribos na frente. Nós não temos uma visão, como nós vamos ter da próxima imagem, uma visão aérea do posicionamento de todas as tribos. Vamos para outra imagem. Aqui sim, você vê dividido em 4, você vê as tribos norte-sul, leste-oeste, 3 tribos, 3 tribos, 3 tribos, 3 tribos. Assim a divisão das 12 tribos, e sendo que a tribo que fica na porta, e isso está escrito, foi determinado por Deus, que a tribo que estaria bem na porta, em frente, lembra aquela porta, a única porta que entrava, que nós dissemos que é Jesus? A tribo em frente à porta era a tribo de Judá. E então já mostrando, né, como a porta é Jesus, que Jesus viria da tribo de Judá. Então nada é por acaso. E mesmo a formação das tribos, se você olhar essa imagem, o que é que você enxerga? Uma cruz, tá vendo? Elas acamparam, fazendo uma formação de cruz. Então, tudo no Pentateuco aponta para Jesus. Tudo nesses 5 livros aponta para a obra de cruz, aponta para a vinda de Jesus. E então nós vemos aqui o capítulo 1, o capítulo 2, essa formação, o capítulo 3, falando dos levitas e todo aquele trabalho de carregar todas aquelas peças que você viu comigo em Êxodo. E eles são divididos, os levitas, no capítulo 4, veja o que está escrito: disse o Senhor a Moisés e a Arão, levanta o censo dos guerreiros já tinham sido levantado, agora é o censo dos levitas. E os levitas, eles são divididos em 3 tribos. E como você vê aqui, você está vendo? Os gersonitas são os 3 grupos. Deus manda que Moisés e Arão divida o grupo dos levitas em 3. E esse grupo dos levitas são os gersonitas, os coatitas e os meraritas. São os 3 filhos de Arão,
E aí Deus começa a dividir as funções. A função da tribo os gersonistas tinham o cuidado das cobertas do tabernáculo, transportavam couro, pele, tecido, em 2 carros puxados por 4 bois. Lembra que eu disse em Êxodo, por mais que tivesse carros para puxar, para carregar, eles eram responsáveis por, pensa em dobrar um tecido que cobria, não era só o véu, era um tecido que cobria todo o tabernáculo. Então era muito trabalho, era muito peso, e não uma coisa que você nunca vai ver aqui, eles reclamaram muito durante a caminhada no deserto. Inclusive o livro de Números é um livro de avanço, um livro de recuo, um livro de bonito de ver como eles aceitam essas ordens de Deus sem reclamação, mas murmuram. Eles aceitam em relação às coisas grandes, mas eles murmuram por coisas pequenas. E aqui então os gersonitas são responsáveis pelas cobertas. Os coatitas, eles eram responsáveis, eles tinham a seu cargo os móveis, os utensílios do tabernáculo, que também eram transportados em 4 carros. Vocês que tinham que carregar e colocar nos carros. E responsáveis por ver se estava tudo colocado em ordem, os móveis, as peças preciosas, principalmente como a arca. Vamos ler como que a arca ela era transportada? Olha aqui em Números 4. No versículo 5, quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão, tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho. Então, eles eram, e por cima ainda, além dessa coberta, a arca do testemunho ainda era coberta de peles de animais marinhos, e sobre ela estenderão um pano todo azul e lhe meterão os varais. Quer dizer, a arca, para ser transportada, ela ainda era coberta, para que o povo não visse a arca e morresse, ela era coberta por 3 coberturas, e assim ela era transportada. E os meraritas, eles cuidavam das tábuas, pensa no peso, todas aquelas tábuas de altas, altíssimas, de 3 metros, cuidavam das tábuas de armação, que eram levadas nos ombros, utilizando-se de varais. Então você está vendo aqui que as tábuas eram carregadas nos ombros. E assim nós encontramos aqui no capítulo 4. E quando nós chegamos no capítulo 6, Deus dá uma ordem. Nós também falamos no livro de Êxodo sobre a ordem, sobre a importância da verbalização da bênção. A bênção é algo que nós precisamos liberar, nós precisamos proferir, nós precisamos declarar. E Deus aqui dá a ordem para que todo mundo aprenda essa realidade. O povo de Israel, eles ficavam todos quietos diante de Arão, e Arão falava a bênção sacerdotal, que está em Número 6, versículo 23, 24. Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel. Dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Principalmente a palavra que está escrito aqui no versículo 26, e o Senhor te dê a paz, toda essa bênção era carregado de poder, de autoridade, e a palavra paz, que é shalom, é uma palavra que carrega um sentido muito amplo. Não é simplesmente a paz, que é a ausência de agitação, inquietação ou de guerra que nós conhecemos. A palavra paz, em hebraico, shalom, ela significa bem-estar, tranquilidade, segurança, prosperidade. Então pensa em tudo que estava sendo proferido nessa hora. Deus estava declarando, através da boca do profeta. O profeta estava usando a sua boca para declarar a vontade do céu sobre aquela nação, que era que eles tivessem segurança, prosperidade, estabilidade, enfim, que eles tivessem bem-estar. Essa era a bênção sacerdotal que todos os dias eles recebiam. E o povo todo, a nação toda, crianças, velhos, adultos, ficavam quietos, recebendo aquela bênção, sabendo que a palavra de Deus, ela prospera para aquilo que ela foi enviada. E nós continuamos assim no livro de Números até chegar no capítulo 9. Eu acho que você está vendo a importância, durante toda essa nossa caminhada por Pentateuco, das festas. Deus é um Deus alegre, Deus é um Deus que gosta de festejar, gosta que seu povo festeje. Esse é o ambiente do céu. O céu é alegre, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, é a essência de Deus. Deus é amor, Deus é alegria. E ao festejar, Deus gosta que o seu povo celebre, dance, festeje. E Ele trouxe as festas como uma das formas de ensinar momentos presentes de cumprimentos proféticos, porque quando o povo saiu do Egito, era um cumprimento profético. A Páscoa foi realizada e celebrando um momento profético que foi anunciado a Abraão. Lembra que Abraão, lá em Gênesis 15, quando ele recebeu uma palavra de Deus, no momento em que o Senhor entrou em aliança com Abraão, Deus falou ali em Gênesis 15, quando Abraão cortou aqueles animais, fazendo aquela aliança, a coluna de nuvem veio, e ali foi declarado para Abraão que a sua descendência ficaria escrava por 430 anos, mas que sairia com riquezas, com ouro. Isso foi prometido para Abraão. Em Gênesis 15, o cumprimento profético se deu em Êxodo. Ali quando a gente vê em Êxodo 12, é o ápice, é o cumprimento dessa palavra. E Deus formalizou esse cumprimento com uma festa, para que o povo sempre se lembrasse deste feito e desse cumprimento profético. Então, quando Deus instituiu as festas, era uma forma de celebrar cumprimentos que já foram realizados, como a Páscoa, e seriam realizados, porque a Páscoa não se resume a simplesmente a saída do povo. Havia algo maior prometido, que era o cordeiro, já anunciado ali naquela cerimônia de Páscoa, o derramamento de sangue, o sangue aplicado sobre o umbral de cada família, e cada família sendo protegida ali pelo sangue. Então, anunciando o cordeiro que viria, e que numa Páscoa ele cumpriria e fecharia esse ciclo de cumprimento profético. Então, as festas, elas anunciam cumprimentos que já vieram e outros que se cumprirão ainda. Mesma coisa quando a gente chega em Pentecoste, nós temos o cumprimento de que Deus anunciou que o povo ficaria livre e festejaria no deserto. Eles chegam em Êxodo 19 e aquela promessa que foi feita em Êxodo 5 se cumpre em Êxodo 19. O povo já livre, celebrando uma festa ao Senhor e o céu baixando
Esse foi o primeiro Pentecostes. Mas ainda tinha outra parte da promessa que seria anunciada. Deus desceu por um momento, mas o que ele queria não era um momento e para uma pessoa, como foi para Moisés. Só Moisés que teve um encontro face a face. Deus queria que aquele fogo que eles viram, todos aquele clangor de trombetas, aquele fogo que eles viram, não era para ficar no monte. Aquelas labaredas de fogo era para virem sobre as pessoas, que era o Espírito Santo. E aí se cumpre, o fechamento da promessa vem em Atos capítulo 2 e se cumpre ali com aquela geração da igreja primitiva, que é Pentecostes. Só que Pentecostes ainda tem uma outra parte para se cumprir, que é o grande avivamento antes do arrebatamento, prometido em Joel, quando o Espírito, que não seria nada comparar as chuvas temporãs e as chuvas serôdias. Então, de dois momentos de derramamento forte do Espírito Santo, a igreja primitiva experimentou em Atos capítulo 2 um forte derramar do Espírito, mas a igreja dos últimos dias vai experimentar um derramar mais abundante ainda. Essa é a promessa que nós encontramos em Joel capítulo 2. Por que eu estou falando disso? Porque, de novo, Deus aqui fala de festa, em Números 9. A primeira Páscoa é realizada no Egito. E agora, a segunda Páscoa, nós encontramos em Números 9 com uma diferença. Vamos ver qual é a diferença. Versículo 1. Falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no ano segundo da sua saída, já está no segundo ano da sua saída do Egito. No mês primeiro, dizendo, celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. E aqui eles celebram. Primeira Páscoa, celebrada no Egito. Segunda Páscoa, celebrada no deserto. E a terceira Páscoa, nós vamos ver celebrada, e eu já digo para você, porque nós vai sair do nosso estudo de Pentateuco, só para você ter uma visão completa. Primeira Páscoa, no Egito. Segunda Páscoa, no deserto. Terceira Páscoa, com Josué, lá em Josué capítulo 5, à beira já da Terra Prometida, à beira do Jordão, está escrito que eles celebram uma Páscoa antes de entrar na Terra Prometida. Aquela segunda geração. Uma geração morre no deserto e a segunda geração que vai entrar na Terra Prometida, debaixo da liderança de Josué, celebra uma Páscoa antes de entrar. Ali está escrito. Foi quando Josué ainda faz a circuncisão de todos os homens que não foram circuncidados durante toda essa caminhada do deserto e eles celebram em Gilgal, eles celebram uma Páscoa ao Senhor. Agora, qual é o dado diferente dessa Páscoa no deserto? Versículo 14. Se um estrangeiro habitar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim o celebrará. Um só estatuto haverá para vós outros, assim para o estrangeiro como o natural da terra. Aqui nós vemos que Deus introduz os gentios, introduz os estrangeiros que poderiam já estar no meio de Israel ou que se juntariam durante toda a sua caminhada no deserto. E daí para frente, Deus aqui já mostrando que Jesus, a nossa Páscoa, o Cordeiro de Deus, nos tornaria, seria salvação não só para Israel, mas para o mundo inteiro, e que nós seríamos um só, filhos naturais e os filhos adotados, não é? Então, aqui em Números 9, nós temos a introdução de que os estrangeiros também celebrariam a Páscoa. E nós continuamos nessa caminhada do deserto, com mais uma Páscoa celebrada no meio do deserto, e de repente nós chegamos em Números 10 e Deus começa a dar mais dados para eles. Em Números 10, Deus diz para eles fazerem trombetas de prata. E agora, essas trombetas de prata, ele diz que seriam, no versículo, Números 10, versículo 3, vamos ver, vou começar no 1 para você entender. Disse mais o Senhor a Moisés, faze 2 trombetas de prata. Você lembra o que a prata quer dizer? Eu pergunto, lembra, porque quando a gente estava estudando o tabernáculo, eu falei que o ouro significa a vida de Deus, ou a essência de Deus em nós, o Espírito de Deus em nós, o Zoe de Deus em nós, o Ruar de Deus em nós, Zoe, a palavra grega, Ruar, a palavra em hebraico para dizer Espírito, e a prata é a redenção. Então, essas 2 trombetas falam da redenção, e essas 2 trombetas de prata se ajuntará à porta da tenda da congregação. Quem é a porta? Jesus, a redenção. Mas quando tocar um só a ti, se ajuntarão os príncipes, os cabeças dos milhares. Quando tocar arrebate, partirão os arraiais, que se acham acampados da banda do Oriente. Mas quando a segunda vez a tocardes arrebate, então partirão os arraiais, que acham acampados da banda do sul, arrebates tocarão para suas partidas. E aqui no versículo 9, quando na terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas arrebate perante o Senhor vosso Deus. Haverá lembrança de vós e sereis salvos dos vossos inimigos. Esse é um capítulo fantástico que fala a função da trombeta. A trombeta de prata na boca, você vê que ela era usada para convocação, ela era usada para anunciar que era tempo de partida, ou era para convocação, ou era tocada para dizer que era momento de levantar o acampamento e andar, ou era usada para um momento em que o opressor viesse, e quando eles tocassem essa trombeta, haveria um mover, e esse mover profético aqui, que nós já vamos explicar, os inimigos seriam derrotados. Essa trombeta de prata, ela fala da nossa voz profética. E Deus colocou, nós vimos então as palavras proferidas em bênção, como nós precisamos proferir bênçãos, porque quando nós proferimos, algo acontece no reino natural, algo acontece do reino, nós trazemos uma realidade do reino espiritual para o reino natural. Abençoar é trazer as bênçãos de Deus para a terra. Nós estamos sendo instrumentos de Deus, boca de Deus, para proferir palavras que são espírito, palavras que são vida, como Jesus nos ensinou. Agora aqui nós estamos falando de palavras proféticas. Nós somos a boca, a voz profética de Deus aqui na terra. E Deus usa homens que são usados para anunciar que é tempo do povo, é tempo de levantar, é tempo de clamar, é tempo de, quando Deus levanta as vozes, olha, é tempo de santificação, quando Deus usa pessoas, profetas de Deus, para dizer, para que eles entendam qual é o tempo. Então vamos trazer para os nossos dias, quando Deus usa profetas de Deus e fala, ei, olha só, é uma realidade, nós estamos vivendo os últimos dias, olha só, olha como Jesus disse, e ele nos deu a dica que os últimos dias seriam como os dias de Noé, os dias de Ló. Então é tempo da gente tomar uma posição, nós já estamos vendo isso nos dias de Noé, eram dias de
violência, nós estamos vivendo dias de violentos. Os dias de Noé eram dias de homens ensurdecidos para a voz de Deus, e hoje é isso que nós estamos enfrentando. Os dias de Ló eram dias em que a desordem, em que a perversão sexual era algo comum, não era aqui ou acolá. A sociedade, ela era pervertida sexualmente. Então, isso nós estamos vendo também nos nossos dias. Os dias de Ló eram dias em que as pessoas só pensavam em materialismo, em dinheiro, mamon. É isso que nós estamos vivendo. Então, se são os dias de Noé, os dias de Ló, então é tempo de nós ouvirmos o que Deus mandou. Deus mandou que Noé, ele colocasse a sua família. É tempo de proteção de famílias. É tempo de orarmos por nossas famílias, guerrearmos por nossas famílias. É tempo de fecharmos a porta para todo ataque das trevas. É tempo de sairmos do meio de Sodoma e Gomorra, tomarmos posição, santidade. Isso é voz profética. Quando homens e mulheres se levantam no púlpito, se levantam para declarar, orientar o povo e dizer, é tempo de sairmos à guerra, é tempo de sairmos ao encontro de Deus. Palavras que esclarecem, não deixam o povo perdido debaixo de um ataque. Essa era a função das trombetas. E a função das trombetas, a voz profética, que quando eu levanto a voz para orar, eu disperso os meus inimigos. Aqui está escrito, quando se levanta o opressor, toca a trombeta, porque ele vai ser derrotado. E nós temos uma ordem aqui em Joel capítulo 2. É muito interessante nós lermos juntos o que está escrito em Joel capítulo 2, um texto tão vivo para a nossa geração, onde está escrito, se levante como trombeta de Deus, se levante e profira a palavra de Deus, alerta para o que está acontecendo, alerta o povo, quando ele diz, tocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate. Você está vendo aqui? Lá era som. Aqui nós temos a revelação do que está em Números 10. Números 10 fala, toca a trombeta em rebate. Aqui está falando, olha, a trombeta é a tua voz. Toca a voz em rebate. Seja uma trombeta de Deus na terra. No meu santo monte, porque perturbem-se todos os montes da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo. Um dia de escuridade e densas trevas. E Deus aqui fala de um tempo de escuridão, onde nós somos chamados para sermos luz nesta geração. E aqui o povo, ele continua, saíram do pé do Monte Sinai, depois de um ano acampados, receberam, antes da partida, se posicionaram em ordem, como nós vimos, naquela posição. A trombeta foi tocada e o povo, como você vê aqui em Números 10, versículo 11, começa a marcha do povo. Agora, é muito bonito a gente ver o que Moisés falou quando o povo partiu. A primeira vez que o povo partiu, versículo 35 de Números 10, partindo a arca, Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos. Fujam diante de ti os que te odeiam. Versículo 36. E quando pousava, dizia, volta, Senhor, para os milhares de Israel. É como eu disse, a intimidade de Moisés com Deus, ele tinha uma consciência dos perigos do deserto, ele tinha uma consciência dos inimigos, de tudo que eles enfrentariam no deserto, e ele sabia que ele não podia ir sem Deus. Lembra quando lá em Êxodo ele disse, Senhor, se o Senhor não for, eu não avanço, eu não caminho? É a mesma coisa que Moisés, ele orava, quando eles iam partir, ele dizia, Senhor, vai adiante de nós e dissipa os nossos inimigos, e quando eles acampavam, Senhor, cuida de nós, porque se o Senhor não cuidar de nós, nós seremos destruídos. E aqui nós vemos que essa é a necessidade, todos os dias, a nossa vida de oração, Jesus assim ensinou, essa tem que ser a nossa vida de oração, consciência da presença e consciência da necessidade da presença de Deus na nossa vida. E aqui nós continuamos e encontramos, depois de toda essa consciência, o povo, ele cai numa armadilha de murmuração. E em Números capítulo 11, quando eu digo para você que estudar o Pentateuco é entender melhor epístolas e evangelho, é de verdade. Quando você chega no capítulo 11, o povo começa, já se dá o luxo de começar a ficar cansado do maná. Eles ficam cansados do maná e querem comer carne. E eles começam, é sempre o mesmo processo. O campo de batalha é a mente. Da mesma forma que a mente de Adão e Eva foi bombardeada e a verdade foi distorcida, de repente eles estavam com uma visão distorcida da realidade, assim também começou com o povo. Eles, todos os dias, recebendo a bênção de Deus, eles começaram meio que cansados do maná, a mente deles começou a ser bombardeada e de repente eles começaram a dizer coisas inverdades, começaram a ter saudades de um tempo em que no capítulo 11, versículo 5, lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos, senão maná. Quer dizer, olha que visão distorcida, eles como escravos, desde quando que como escravos eles tinham essa abundância aqui que eles falam, esse cardápio que eles lembram, esse gosto que eles traziam do Egito, isso daqui é uma ideia distorcida. Eles nunca tiveram abundância, fartura, eles eram escravos, eles não tinham salário, eles não tinham, é claro que eles tinham uma comida, mas era uma comida restrita, eles não tinham fartura, eles não tinham abundância. Aqui eles pegavam quanto maná eles quisessem, não podia guardar, mas quanto maná desse para o dia, eles podiam pegar. Então, diante de uma fartura, eles lembram de uma pseudo-fartura do Egito. E aqui Deus ouve essa murmuração, e por que eu falei das epístolas? Porque em 1 Coríntios 10, e eu queria que você abrisse, 1 Coríntios 10, Paulo fala sobre esse momento de reclamação do povo, justamente aqui, em 1 Coríntios 10, versículo 6, aqui está escrito, abri em segundo, tá vendo? 1 Coríntios 10, versículo, eu vou começar no 6 mesmo. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. E aqui nós vemos que, quando há murmuração, aqui é uma revelação que Paulo tem de toda essa caminhada do deserto, quando eles murmuraram, quando em Números 21
21, quando nós vamos chegar daqui a pouquinho, eles também murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Então, Moisés tinha essa consciência de que havia inimigos naturais e havia inimigos espirituais que queriam detê-los, queriam que eles morressem no deserto sem chegar na terra prometida. Moisés tinha essa consciência, senão ele não faria a oração que nós acabamos de ler. Inimigos, ainda eles não tinham visto, eles começaram a caminhar pelo deserto. Ainda não estavam vendo moabitas, amonitas, não estavam vendo nenhum dos inimigos que eles enfrentariam mais tarde no deserto. Moisés estava se referindo a inimigos espirituais, a toda a oposição das trevas, para que eles eram herdeiros que estavam prestes a tomar posse, não só da liberdade, mas da herança. É o que acontece conosco. A nossa caminhada com Cristo, ela começa na salvação. Mas existe, por isso que Paulo diz, para desenvolver, porque existe toda uma caminhada onde eu vou crescer, onde cumprimentos proféticos de Deus sobre a minha vida virão, onde a herança, o cumprimento dos seus planos virá sobre a minha vida. E o inimigo, primeiro, não querer que eu chegue na plenitude da vontade de Deus para a minha vida, para que a vontade boa, perfeita e agradável de Deus aconteça na minha vida. E aqui, não são coisas grandes que ele faz para deter e resistir. São através de pequenas coisas. Falta de confiança, ingratidão, a murmuração, falta da valorização de algo tão real e presente, que é a presença de Deus. Aquela nuvem podia ser espetacular nos primeiros dias, mas com o passar dos dias, aquela nuvem de glória começou a ficar normal para eles. Fazia parte já, assim como o tabernáculo fazia parte, aqueles tecidos que o primeiro dia, que lindo, que fantástico, maravilhoso, que fantástico essas tábuas de ouro, que coisa linda esse tabernáculo colorido. Talvez no primeiro dia, nos primeiros meses, tudo isso uma novidade, ficar impactados, mas depois coisa comum. E nós é assim com a presença de Deus. Primeiro a gente fica impactado e depois sentir a presença de Deus, você já fica como que cauterizado. Você fica meio que acostumado e não valoriza mais a presença de Deus. Nós estávamos conversando aqui no intervalo das aulas e falando como ir para Israel. Eu sempre falo ir para Israel porque essa é uma realidade, faz parte do meu ministério, ensinar em Israel. E isso traz a Bíblia mais viva, porque você caminhar por aqueles lugares de cumprimento profético faz com que você valorize mais, faz com que você enxergue mais aquilo que Deus falou e que continua sendo uma realidade. Não foi uma realidade para esse povo, continua sendo uma realidade. E aquilo que nós desprezamos, chegamos a desprezar, para eles é super valorizado, como por exemplo a água. Ali em Israel, a água é valorizada. A água, ela é super, hiper valorizada, enquanto que para nós a água é como abre a torneira, vem a água, é fácil, é abundante. Tudo bem que nós estamos vivendo tempos de racionamento de água, até mesmo no Sudeste, mas em Israel não é valorizado o tempo todo. Eles oram pela chuva, essa é uma realidade. Eles sabem que eles dependem da chuva para o Mar da Galileia, para o nível de água do Mar da Galileia. Então eles oram, eles pedem a Deus, e quando chove todo mundo celebra, e todo mundo valoriza a chuva. Então assim continua. Uma caminhada em Israel é uma caminhada ainda de dependência de Deus para a proteção das suas fronteiras, por mais que o exército seja um exército fantástico, mas eles sabem que eles precisam e dependem da proteção de Deus acima de tudo. Essa é uma realidade em Israel. Então, em Números 11, quando eles reclamam, Deus diz, tudo bem, vocês estão reclamando, vocês vão ter aquilo que vocês pediram, e vocês vão ver por que eu não mando carne. Mas Deus mandou. Falou, vocês vão comer por um mês, até cansar de comer carne. Deus manda um vento, as aves chegam, trazidas pelo vento de Deus, as aves chegam, e como elas chegam, não é o rumo natural, Deus sempre usa o natural e potencializa para que os seus milagres aconteçam. Ele trouxe aves de verdade, de fato, essas aves não foram criadas, essas aves existiam, foi o vento de Deus que as trouxe para um lugar que elas não viriam. Foram correntes de vento que levaram as aves até o local onde o povo estava. Elas caíram de cansadas, essas aves, elas eram de fácil alcance para o povo pegava com facilidade essas aves cansadas, e caminharam, voaram, muito mais do que elas deveriam, e num caminho contrário ao que elas iriam normalmente, e o povo ali se farta com a carne, e aquele lugar onde aconteceu isso, olha como Deus chama este lugar, no versículo, eu vou ler para você ver que foi o vento que trouxe as aves, no versículo 33 de Números 11, então soprou um vento, e foi o vento, olha aqui, que trouxe cordonizes do mar, tá vendo? As cordonizes estavam no mar, e a distância que Deus trouxe, esse vento, essa corrente de vento, trouxe essas cordonizes, foi uma distância grande, e espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia, noite e outro dia, recolheram as cordonizes, o que menos colheu, teve 10 homens, e os estenderam para si ao redor do arraial. Eles ainda estavam com a carne entre os dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Kibroth Hatavá. Esse nome em hebraico, Kibroth Hatavá, sepultura, significa em hebraico sepultura do desejo. É um nome forte, sepultura do desejo. O que Deus quis mostrar aqui? Olha, a minha vontade boa, perfeita e agradável é que vocês comam maná, porque eu sei o que é bom para você no deserto. O maná, ele tem toda a proteína que vocês precisam. Ali dentro do maná era um elemento celestial. Então, para a gente entender o maná, vamos ler o Salmo 78. Você vê que é a palavra de Deus, não tem como você ficar num só lugar para você entender um todo. Então nós vamos deixar o Salmo 78 para outra aula. Nós vamos parar aqui então. O povo recebeu, as aves foram trazidas por Deus do mar até o povo. Eles comeram carne, a gente vai ver por que eles morreram, o que significa sepulturas do desejo e o que na realidade, tudo que o maná ele trazia para o povo em termos naturais. Não vamos falar do espiritual, vamos falar do natural. Vamos reservar esse assunto então para a próxima aula.